Boa noite! Esse é o Live Studio e nós temos a honra de apresentar uma programação completa neste primeiro mês em que estamos entendendo a nova comunicação. A comunicação de um futuro que já chegou. O Live Studio nasce da vontade e da expertise de 4 empresas que, unidas, desenvolvem um projeto pioneiro, com verdade, com determinação e entendendo o novo momento do mercado de eventos, da produção artística e da produção cultural. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Quero dar um abraço para você que nos assiste hoje nas redes sociais de Marceline Barcelos e da doutora Fernanda Maito, dermatologista. A união da Marceline Barcelos e da doutora Fernanda Maito, uma muito reconhecida maquiadora e outra muito reconhecida dermatologista, faz com que esse encontro não seja somente inusitado, mas principalmente um encontro de muito conteúdo, informação, formação e compartilhamento de importantes reflexões sociais. O MBM Escritório de Ideias, a Life Film Produtora, o Eco Sound, um estúdio completo com todo o showroom, de toda a estrutura de luz, som, palco, e também o Ipuvaê Studio se unem nesta empreitada. A partir de agosto, as datas estão abertas para você que nos assiste consultar a possibilidade de realizar uma live profissional, uma sessão de fotos, uma produção de vídeo, uma aula, um curso online, um encontro corporativo. É a nova forma de trabalhar, o novo jeito de se comunicar. Nós não temos mais um lugar físico e geográfico, pois nós estamos todos os dias na internet. Nós temos espectadores de qualquer lugar do mundo, e em qualquer lugar do mundo nós estamos chegando. Eu quero dar as boas-vindas para Marceline Barcelos e Fernanda Maito. Sejam bem-vindas. Obrigada, Bruno. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marceline. Boa noite. Que encontro bacana para falar de um assunto que é importantíssimo. Hoje, o encontro dessas duas grandes profissionais é para falar sobre as possibilidades de camuflagem e o entendimento de como pode ser trabalhada a questão das doenças de pele estigmatizantes. É óbvio e importante que mulheres, homens, idosos, crianças, toda a sociedade se mobilizam para entender a diversidade e como as peles reagem, os corpos reagem de forma natural a essa inerência do ser humano. Então, nesse encontro, nós vamos receber informações ricas, importantes, e vocês vão trazer isso nesse momento. Marceline, eu quero começar falando com você, sabendo um pouquinho sobre a sua trajetória. Quanto tempo você tem nesse mercado, o mercado da maquiagem artística, da maquiagem social e da produção mesmo para eventos, enfim, você é uma maquiadora, ou como você diz, como é que é? Make-up? Make-up designer. Make-up designer. Você como make-up designer, qual que é a sua trajetória? Quanto tempo você tem de mercado? Como é que você começou nesse mercado? Boa noite. A maquiagem aconteceu de uma forma muito natural na minha vida. Eu sempre fui aquela que, mesmo pequena, estava sempre com um lapisinho preto nos olhos, na linha d'água, sempre estava, embora com a roupa simples, mas a maquiagem sempre estava em dia. E eu era daquela amiga que, quando as amigas precisavam de uma maquiagem, eu era sempre acionada. Faz uma maquiagem em mim, me ajuda na minha maquiagem. E eu sempre ia com muito amor, com muito gosto fazer isso nas minhas amigas, na família, enfim, todo mundo por perto. E aí, um dia,
deu um estalo, eu falei, pô, podia fazer disso minha profissão. E aí fui atrás de estudar, me profissionalizar, fui procurar uma escola bacana para estudar a respeito e estou aí informalmente desde sempre, trabalhando como maquiadora, mas como profissional, maquiadora profissional, há 4 anos. E a doutora Fernanda Maito, que acaba de inaugurar uma clínica de primeira grandeza, um espaço incrível que eu tive a oportunidade de conhecer há algumas semanas. Inclusive, nós gravamos um vídeo muito interessante, com assuntos muito interessantes lá dentro da clínica. Uma clínica toda montada conforme o público da doutora Fernanda, que é um público de estética, um público de dermatologia, um público merece. E nós queremos, doutora Fernanda, saber um pouquinho também dessa sua trajetória, a trajetória da dermatologista, que também, assim como a maquiadora, trabalha com a realização de sonhos. Como é que a dermatologia entrou na sua vida? São quantos anos de dermatologia? E agora, a recém-aberta em Piracicaba, já tinha essa clínica no Mato Grosso, né, por muitos anos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E... do Sul? Do Sul. Do Sul, acertei. Olha, eu estou bom de geografia hoje, viu, gente? Muito bem. E depois de Dourados, ela abre essa clínica aqui em Piracicaba. Conta pra gente, doutora. Você sabe que você está falando aqui comigo, eu estou fazendo umas continhas aqui, nem eu não lembrava o número certo, mas já são quase 15 anos de dermatologia, sabia? 15 anos, ou 15 seja, anos, já está debutando. sim. A dermatologia aconteceu para mim de uma forma natural, Bruno, na minha formação. Eu fiz USP Ribeirão, a medicina, e a escolha da especialidade, eu acho que ela unia a possibilidade de unir um pouco de atendimento clínico em consultório, de forma mais humanizada, procedimentos, que isso é uma coisa que nos agrada, a rotina do dia a dia, ela fica um pouco mais dinâmica. E eu fui imergindo nesse mundo do cuidado da pele, das unhas, dos cabelos, trabalhando um pouco também com lasers, que é uma paixão. E aí estou aí, há quase 15 anos. E com pele de boneca, a maquiadora e a médica vão começar a discorrer sobre esse assunto de extrema importância para a saúde pública e para as reflexões da atualidade. Com vocês, no Live Studio, o palco é delas. Doutora Fernanda Maito e a Makeup Designer, eu acho lindo esse nome, viu? Eu acho maravilhoso. E a Makeup Designer Marceline Barcelos, no Live Studio. Bem-vindas, obrigado. Obrigada. Obrigada, gente, também todos os nossos ouvintes, telespectadores nesse momento, né? Eu acho que a gente trouxe um assunto interessante para ser discutido num momento em que está todo mundo se olhando mais no espelho, numa fase da nossa era, da geração que tem um estímulo cada vez maior para se aceitar. A gente tem lutado cada vez mais contra o preconceito de diversas formas. E quando a gente recebeu o convite para participar de uma conversa como essa, aqui ao vivo, trazendo conteúdo para vocês, uma das coisas que eu pensei, falei, o que eu tenho de demanda do meu consultório, dos meus pacientes, o que eles me perguntam ali no dia a dia que tem relação com maquiagem. E tem alguns tipos de doenças de pele, algumas manchas, algumas marcas, que às vezes as pessoas não sabem muito bem como esconder. E muitas vezes carregam demais com alguns produtos e aí trazem alergias e vão piorando. Então eu falei, gente, por que a gente não fala sobre um assunto de camuflagem, mais como uma orientação, não exatamente como uma necessidade, mas para a gente poder adicionar alguma coisa legal, né, Má? Para as pessoas que nos ouvem, tanto homens como mulheres, né? Dentre algumas doenças de pele que a gente vê comumente, que podem trazer algum impacto na autoestima da pessoa, a pessoa fica com vergonha, não quer se mostrar, ou de repente
ela é questionada, muito perguntada, o que é isso? Isso pega, isso passa? Eu acho que uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é o vitiligo, né? E que é uma manifestação muito comum no rosto das pessoas, mas que é uma das doenças que mais se fala hoje de maquiagem e se aborda. Dentre essas patologias, eu ainda lembrei da mancha vinho do Porto, e quando conversei com a Marceline sobre a possibilidade da gente abordar a mancha do vinho do Porto, ou um hemangioma, ela trouxe uma história que ela vai contar de uma pessoa que ela conhece, de uma cliente dela. E eu falei, vamos falar disso? E ela topou. E a gente trouxe para vocês aqui um assunto legal e uma simulação de uma mancha vinho do Porto com uma camuflagem por cima. E lembrando também, hoje, Fê, eu estava me lembrando na questão de que eu sempre, desde pequena, sempre por ser muito branquelinha, tinha muitas sardas. E era normal a gente querer esconder essas sardas. E agora está muito em alta na maquiagem a questão da gente fazer a pele, base, corretivo, pó, e simular sardinhas. Até é engraçado, né? É a aceitação. É É muito a era da legal aceitação, isso. tá certo? E tem filtro até, né? Tem filtro nas redes sociais que a gente coloca lá o filtro e aparece sardinhas e fica tão bonito, né? Sim. E é muito legal isso, muito engraçado. E eu, até quando eu e a doutora, a gente estava conversando sobre essa questão, né, da mancha vinho do Porto, né? Eu me lembrei que eu tenho uma amiga muito querida, ela está assistindo aí, ela sabe que é ela, que ela tem no braço. E aí conversando, eu contando para ela, né, sobre a live, sobre o assunto da live, né? E aí a gente conversando, eu falei, você sabia que o nome dessa mancha que você tem é mancha vinho do Porto? Não chega, é um nome, Fê? Ou é um sobrenome, não sobrenome, um apelido? É uma mancha. Digamos assim, o nome técnico hoje é hemangioma plano. Na verdade, antigamente gostava-se de se dar esse tipo de nome, assim, como se embelezasse, né, o nome da doença, ou você batizava com um pseudônimo ou o nome de alguém que tinha descrito. Então, a gente tem muito isso, né, são os epônimos aí dentro da medicina. Mas a gente costuma hoje falar mais em hemangioma, né, é muito comum. E eu achei tão espetacular, né, o nome Vinho Mancha do Porto, né? E tanto eu quanto essa amiga, a gente ama tomar um vinhozinho, né? E aí eu falei, nossa, que legal, você viu o nome dessa mancha, tal. E virou uma brincadeira entre nós duas e foi Sim. muito bacana isso. E ela para ela nunca foi um problema. Ela não quer esconder. Mas do mesmo jeito que, como ela não se importa, não sente a necessidade de esconder, tem pessoas que sentem, né? Sente Sim. a necessidade de esconder, até porque as pessoas perguntam, né? O que é isso? Você se queimou? Isso pega? É engraçado como a abordagem das pessoas com quem tem, né, a mancha, não só essa mancha em específico, como outras manchas também, né? Nos meus atendimentos, eu acabo camuflando bastante cliente que tem melasma. E isso também incomoda, né? Sim. E quando é realizado a camuflagem em cima de um melasma ou de uma mancha que a pessoa não queira mostrar, é até bonito ver assim como a pessoa, nossa, que diferente que eu fico. É incrível, é incrível. Muito As pessoas legal. se reconhecem mais bonitas quando elas se veem mais simétricas, ainda mais quando você tem manchas que são muito contrastantes, né, com o rosto, com o cabelo. Muito bacana. E em contrapartida, eu também já atendi várias clientes que têm uma pintinha charmosa no rosto e que após base, corretivo, todo o passo a passo da maquiagem,
eu vou lá com cotonete, um demaquilante, Realça. passo só Que naquela legal. pintinha daquela cliente, porque aquela pintinha é a identidade Sim, dela, sim. né? Muitas pintinhas são sensuais. Sim, sim. Eu atendi hoje uma paciente que falou assim: essa pinta, doutora, aqui em cima da boca. Eu, "Ah, linda, Marilyn Monroe. sensual, deixa ela aí. É muito bonito mesmo. Bom, a gente pode falar um pouquinho mais depois. A gente trouxe um vídeo para vocês para falar um pouco mais da maquiagem, das técnicas, talvez algumas escolhas mais assertivas de produtos para maquiagem. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre alguma dessas doenças que são estigmatizantes e que de repente elas têm tratamento, sim. Então a gente não pode entender a camuflagem só como única alternativa, né? Muitas a gente tem que fazer segmento e tem a possibilidade de fazer tratamento. Vamos rodar o VT? Olha que legal. Olha só, gente. Então, essa é uma simulação de uma mancha vinho do Porto. A gente optou por fazer uma simulação e não chamar ninguém que tem, né, até para não ter uma exposição da pessoa e também não ter uma exposição nessa fase que a gente está vivendo de pandemia e distanciamento social. Então, a gente optou por fazer esse desenho e depois maquiar para camuflar. E eu me inspirei nessa mancha, eu me inspirei numa pessoa real, que tem mesmo essa mancha. Então, eu fiz a cópia, uma réplica, talvez, a gente pode Sim. chamar, da mancha real que essa pessoa tem e como a gente pode camuflar. E foi super legal, foi super divertido pra gente, né, Fê? Sim, foi uma experiência muito gratificante. A gente teve um tempo para falar um pouco sobre esse processo da autoestima, do reconhecimento. Eu acho que uma das coisas que a pessoa que carrega um sinal, principalmente numa área muito visível do corpo, numa área exposta do corpo, se isso vem desde a época da adolescência ou da infância, é que pelo menos o que eu vejo, muitas dessas pessoas, elas sofrem muito com isso, com a possibilidade de serem estigmatizadas, muitas vezes com reações de preconceito das outras pessoas. Algumas delas mudam as características, ficam mais inseguras, mais tímidas, e outras se fortalecem na busca pelo seu autoconhecimento, para ir além dessa casca da beleza. E eu acho que isso é o mais importante. Isso é uma mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês. Que ali, naquela fase em que a gente estava se maquiando e que a gente estava conversando, eu acho que essa é a essência, né? A mensagem não é a camuflagem em si. A essência é buscar a sua beleza interior e mostrar externamente uma aparência que você se sinta bem, que você consiga trazer a sua autoestima de forma segura. E se você escolher camuflar, para você saber camuflar, com os produtos corretos, com os produtos que não vão piorar de repente, ou que vão amenizar. E aí, Má, E tem a vamos... questão de se você usar o produto errado em cima dessa mancha, ou se você... existe no mercado os corretivos coloridos, né? Corretivo laranja, lilás, verde. E o grande perigo é que, se você não souber usar adequadamente esse corretivo, hoje em dia eu falo que as câmeras agora tá um perigo, né? Porque é tudo 4K, Full HD, O mostra pessoal cada... aqui pode contar pra gente, mostra tudo. Mostra tudo, mostra até a alma nossa. E aí, olha que legal Olha o close esse close, que legal. da réplica da mancha vinho do Porto no rosto. Gente, essa réplica ficou muito bem feita, não é porque eu estou aqui do lado da Marceline, não, mas é isso que a gente vê normalmente em consultório. E aí a gente fez aqui a maquiagem de um lado, manteve a mancha do outro lado, e aí a gente começou a camuflar a mancha. E aí a Marceline vai dar todas as dicas para vocês. E que a gente deve E quando você tem procurar. a mancha,
quando você sente a necessidade, né? Isso nós estamos falando quando você sente a necessidade de camuflar alguma coisa na sua pele e aí você fazer a escolha certa do corretivo. Marceline, nos meus atendimentos, acabo optando por um corretivo de alta cobertura, um corretivo de uma qualidade melhor, que tenha a cor da pele mesmo, porque a chance da gente errar é muito grande. E a chance da gente errar é muito grande na questão de, imagina que eu vou esconder uma espinha vermelha com um corretivo verde. O que pode acontecer? Se eu não passar vocês estão vendo aí no take que eu estou escondendo essa manchinha com um corretivo da cor da pele da doutora. Por quê? Eu optei em fazer isso. Pela proporção do tamanho da mancha dela. Se eu venho com um corretivo verde, salmão ou laranja, que vai depender da cor da mancha, né, da intensidade daquela cor, a escolha da cor do corretivo, a chance de eu evidenciar essa mancha é muito maior. Interessante. Porque, de repente, numa câmera, né, numa câmera Full HD da vida, 4K, vai acabar aparecendo uma sombra esverdeada, uma sombra salmão, pode dar uma mudança de tonalidade de pele. Então, eu acabo preferindo corretivos da cor da pele mesmo, só que de alta cobertura. Aí eu venho com aquele corretivo de alta cobertura, faço a correção, selo com pó e venho com uma base de alta cobertura novamente. E aí eu faço contorno, iluminação, enfim, sigo. Eu como médica dermatologista, a marca Dermablend de bases e corretivos, ela durante muitos anos ela era trazida para o Brasil, acho que ainda é, pela Vichy. E a Vichy é uma marca de produtos cosmecêuticos da nossa área dos dermatologistas. Então, faz parte da minha prescrição para essas pessoas procurar os produtos da Dermablend. Mas eu sei que muitos maquiadores gostam daquela linha profissional Criolã. Da Criolã, sensacional, Criolã. Nunca me deixou na mão. Eu acho que, assim, se a gente for falar de marca ou dar uma dica que eu conheço, e aí você pode acrescentar, de repente, alguma outra dica, são esses corretivos que são de alta cobertura, de alta densidade de pigmento e hipoalergênicos, que eu acho que isso é uma outra coisa questão importante. Assim, o veículo não alcoólico, porque eu já usei alguns corretivos que são alcoólicos, e aí o olho arde. Sim, acontece muito com filtro solar também. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Eu acho que, assim, na minha prática, Dermablend e Criolã, você tem alguma outra marca? São os carros-chefes, assim, que dominam esse mercado. Mas agora, o mercado nacional nosso não está ficando muito para trás, não, tá, gente? A gente está com marcas muito, muito boas agora aqui, nacionais. Posso citar aí uma que eu estou testando agora, que é da maquiadora maravilhosa, que é a Bruna Tavares. Estou apaixonada no corretivo dela. Aonde Tenho compra, testado. Má? Lojas de cosméticos, a gente encontra fácil. Geralmente em lojas especializadas em cosméticos e maquiagens. E aqui em Pira, onde tem? E aqui tem vários lugares. Tem vários lugares. Legal. Bruna Tavares. Bem bacana. Bruna Tavares. Legal. Eu estou bem Anotem contente. Aí a dica, A cobertura é bem né? alta. Além da cobertura desse corretivo ser alta, eu até no meu Instagram, quem me segue aí já deve ter visto as minhas dicas. Essa semana eu fiz uma pele todinha só com corretivo sem base. E o resultado, ficou show. Inclusive, hoje eu estou assim. Que legal. Olha lá, gente. Olha o resultado finalizado. Então, assim, é uma camuflagem, né? A gente não está dizendo que vai sair completamente. A gente vai, talvez, ali disfarçar. Disfarça bem, viu? Dá pra gente até... que linda! Linda, linda. Ai. Bom, aí eu queria dizer até para vocês, assim,
esse tipo de mancha, o hemangioma, a mancha vinho do Porto, tem tratamento. A gente pode fazer laser para diminuir o grau de vascularidade da lesão, e isso diminui bastante o eritema, a vermelhidão, e ela fica mais amena, ela fica mais rosadinha, mais cor da pele. Mas esses tipos de tratamentos, normalmente, você vai encontrar em hospitais escola, pelo SUS, pelo sistema público, ou em clínicas especializadas, ou em clínicas que trabalham com aparelhos de laser com dermatologistas, né? E aí, olha lá que bonitinho. Foi uma bela experiência, mãe. Ai, uma delícia. Foi uma Muito delícia gostoso. mesmo. Não, maquiar ela, gente, vamos combinar que é fácil, né? Vamos combinar que é fácil. Maquiar ela é fácil e assim, né? Com essa, né? Com esse olhão que ela tem. Ó, rasgando. Estamos rasgando Estão aqui, rasgando. Mas você sabe uma coisa, Má, que eu estava lembrando? Que a gente falou do hemangioma, falou um pouquinho de vitiligo também, mas tem uma manifestação na pele que é desafiadora no consultório. E nessa época de muita secura, inverno e tudo mais, a gente começa a aumentar um pouco a taxa de diagnóstico. Sabe qual é? ó. Qual? Rosácea. Você deve ter, né? Já. Clientes que têm Sim, rosácea. sim. O que é a rosácea? Ela não fica o tempo todo, a rosácea? A rosácea tem Ela se manifesta em... crises. Ah, eu imaginei. A rosácea, ela é uma alteração inflamatória própria da pele, que se manifesta em homens e mulheres. Não tem exatamente uma idade para começar, mas geralmente em adultos jovens, não tanto em adolescentes. E ela tem graus. Num grau mais leve, num grau 1, ela pode se manifestar lembrando uma pele avermelhada, aquela pele de bochechinha, igual o Bruno desenha lá, o Papai Noel. O Bruno chama e faz Muito duas legal. bolinhas. O Papai Noel devia ter rosácea, viu, gente? Para esconder, né? O branquinho, velhinho ali da bochecha rosa. Brincadeiras à parte. Então, num grau mais leve, ele vai se manifestar com mais vasinho sanguíneo nas duas bochechinhas, mas é uma pele muito sensível, que ela irrita com muita facilidade. E ela vai progredindo nos seus graus. Então, ela pode aparecer algumas bolinhas, algumas espinhas, e ela pode até dar irritação nos olhos, nos graus mais avançados. Então, a pessoa tem uma sensibilidade muito grande a tudo que pode dar vasodilatação. Bebida alcoólica, ingestão de pimenta e condimentos, exposição a lugares muito quentes, tipo sauna, o próprio banho quente. Às vezes, exposição solar pode piorar. Às vezes, o choque térmico. Então, nessa época do ano, frio excessivo, vento excessivo também pode irritar. E, geralmente, é uma pele mais desprotegida. Então, muitas pessoas, mulheres principalmente, elas começam a achar que elas estão com espinha. Estou com espinha. Então, eu vou tampar a espinha, porque eu tenho que seguir o meu dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir numa festa. E ela Aí acha que é uma espinha porque é muito parecido, é um processo inflamatório e acaba sendo E às parecido o vezes processo da isso rosácea. lembra uma espinha. Olha que E interessante. aí ela vai usar um filtro solar com base ou uma base, e isso vai piorando. E aí quanto mais piora, mais ela carrega na maquiagem. Vai irritando E aí aquela vai pele. irritando, de repente elas vêm com aquela sensação de que está ardendo, eu não consigo mais passar nem a minha base. Eu não dou conta de passar nem o corretivo. Então, a minha mensagem é, se isso está acontecendo com você, procure um dermatologista. Faça o seu tratamento. Talvez, sim, você tenha que encontrar algum corretivo que dê certo, ou alguma basezinha mais suave, mas você precisa tratar. Porque senão a maquiagem ela não vai conseguir te trazer o bem-estar que você está procurando. Às vezes o bem-estar não é só camuflar. Precisa tratar, precisa tirar tratar. a inflamação. E o uso constante do filtro solar, para todos precisam, né? Mas nesse caso é mais intenso ainda ou não? Exatamente, depende, Má, Depende. depende. Porque assim, essa época do ano é uma época mais propícia para acontecer. E as pessoas não têm tanta exposição solar.
Mas, sim, a radiação UV piora, a luz visível piora, então a gente tem que achar um filtro solar que seja para peles mais sensíveis, que vai ajudar ali a melhorar. E a questão emocional também Exatamente. aflora, né? Sim. Aflora. Já atendi clientes que até com vitiligo, que associaram traumas, associaram a momentos, associaram momentos traumáticos na vida para poder que agravou. E aí, pessoal da produção, vocês estão acompanhando os nossos bastidores? O pessoal está Tem interagindo? dúvidas? Meu A gente fã-clube tem- está na live? Quero tem saber se meu fã-clube está na questões? live. Vi, beijo. Que Cabrita, beijo. Minha sogra, a sogrinha linda, estilosíssima. Adoro uma dermato, minha sogra. Chiquérrima. Minha sogra, Laís Novelo. Mama, Creuza Brita tá aí? Oba! Isso aí, meu amor. Olha, temos como chama quando tem alguém assistindo? Audiência na Irlanda. Que chique, Ai, estamos muito internacional. chique, a gente está muito chique. Suzana Junqueira, lá do Mato Grosso do Sul. Suzaninha, um beijo para você, lindona. Esses dias a gente estava conversando aí, até por direct, sobre produtinhos. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita, ó, consulta aqui, gente. Aproveita, consulta aqui, ó. Aproveita a gente, use e abusa. Eu tenho uma amiga que tem essa questão do melasma, e aí ela acaba tratando com tratamentos estéticos, né? Sim. Mas eu acho que, além do tratamento estético, eu acho que precisa buscar um tratamento, uma ajuda. Dermatológico, Isso. sem dúvida. O melasma, Má, é uma doença crônica. Ele não tem cura, mas ele tem controle. Eu até penso assim, o melasma a gente não trata só do ponto de vista estético. Você precisa cuidar para que ele não piore. E você tratar o melasma não é só camuflar. Então você precisa segurar a pigmentação, entender o que é a fotoproteção e qual é o tipo de filtro solar, a base que você precisa usar, as formas que a gente tem para bloquear a produção do excesso de melanina ali da mancha, para ela não ficar tão marrom e tão marcada. E tem que cuidar, tem que cuidar. Você sabe o que eu lembrei aqui, que a gente estava falando de questões, que até no vídeo eu achei muito interessante para realçar como dica. Quando a gente vai fazer uma maquiagem de cobertura, para você depositar bem o pigmento, aí olha eu entrando Não, na área dela. pode à vontade. Às vezes a gente tem dúvida. Usa esponjinha, usa pincel, usa o dedo, usa pincel kabuki. Fala aí, Má. Qual a melhor forma de aplicar? Sim, Para exatamente. esconder? Para você esconder, para você depositar o pigmento, para deixar mais homogêneo. Fala um pouco da sua expertise. Ó, nesse caso, para a gente camuflar, a gente precisa depositar o produto em maior quantidade. E aí é legal você entender qual pincel é específico para isso. A gente está muito na moda agora as esponjinhas, né? Aquelas esponjinhas formatinho de coxinha, né? Essa eu nunca tinha ouvido. Ela é um formato de gota, né? Não Bonitinha. pode falar coxinha, né, gente? Porque na hora da fome, né? Formatinho de gota. Essas esponjinhas, elas servem para esfumar, para tirar a marcação da pele. Então, nesse caso, ela não é indicado. O mais indicado, quando você quer camuflar, até espinha, gente, ó, vamos até falar para quem não tem a questão da mancha, da mancha vinho do de Porto. doenças estigmatizantes, né? Vamos falar de uma pessoa que tem uma festa para ir, ou tem um encontro, ou tem uma live para fazer,
e calhou de estar com uma espinha naquele dia, gente. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí, como que a gente aplica corretivo para esconder aquela espinha? A gente tem que vir com um pincelzinho língua de gato, pincéisinhos que são para precisão. E aí, ele vai depositar, você vai depositar o corretivo em cima daquela marquinha onde você quer esconder e vai esfumar só as bordinhas. Você imagina a espinha um redondinho, né? A gente aplica, deposita o produto em cima e esfuma só ao redor. E aí vem com a base, com o seu corretivo normal, e aí consegue esconder com sucesso, porque lembrando que se não esconder direito, vai chamar mais atenção do que você quer esconder. Nós estamos falando com os bastidores aqui para saber as perguntinhas. A Dani, da Irlanda, está perguntando sobre o melasma. Ela também é uma pessoa que já luta, né? Vamos falar assim, luta contra o melasma já tem algum tempo. E qual que é a pergunta dela? Tem como bloquear o melasma? É possível isso, doutora? É o seguinte, então o melasma ele é uma doença genética, hereditária. Ah, isso eu ia te E ela perguntar é uma, também. e o se é melasma tem um hereditário. comportamento inflamatório também. Então a gente não consegue tratar o melasma de forma a curá-lo, mas a gente consegue fazer estratégias de tratamento que vão deixar esse melasma mais quietinho. Então a gente consegue estabilizar a doença. E o que significa estabilizar? Deixar ele o menos visível possível, o mais claro possível. Então a gente tem, em primeiro lugar, a estratégia mais importante, que é a fotoproteção, viu, Dani? Eu sei que você está aí num país europeu, que talvez não seja a exposição solar que a gente tem aqui, mas é importante, sim, que você se proteja de forma adequada, tanto para a radiação UVA, que é aquela que acompanha o sol desde o nascer do sol até o pôr do sol, a radiação UVB, que é aquela radiação que depende da inclinação do sol. Então, ela começa a aparecer lá pelas 10 da manhã até umas 4 da tarde. E hoje a gente também sabe que a luz visível, a luz das lâmpadas, as luzes infravermelhas, Tela elas de também... celular também, né? Tela de celular, menos do que a do sol. A UVB ela é a mais intensa, é a mais potente. Mas todas elas têm um potencial de estimular a pigmentação da melanina, de estimular alterações celulares, envelhecimento e também a inflamação do melasma. Então, a fotoproteção é legal, Dani, você ter uma regrinha assim. Vamos pensar o que é prático. Tem um filtro solar que você goste, que vai bem com a tua pele, que fique do tom da sua pele. Então, eu acho que é legal você entender que melasma a gente precisa camuflar. E aí vem os filtros solares com base, que já facilitam muito a rotina do nosso dia a dia. Então, passa de manhã um filtro de fator de proteção em torno ali de 50, porque a fotoproteção, o FPS, ele vai reduzindo com o passar das horas, com o suor, com o tanto que a gente toca no rosto, o beijinho da amiga. E aí, por volta da hora do almoço, você pode retocar esse filtro. E hoje a gente tem aqueles filtros solares, tipo em pancake, o Sticks. pó. Você sabe que stick, para a pele da brasileira, que é um pouco mais oleosa, ele é um pouco desafiador para ficar com uma boa cosmética, É Má. verdade. Eu acho que a brasileira tem uma facilidade maior com pó. E a gente tem pós Sim. hoje que tem fator de proteção entre 30 e 50 e são acessíveis. E tem alguns que são tipo base compacta, que você pega a esponjinha e dá uma batidinha ali na região que tem o melasma. Então, a fotoproteção ela é essencial. A outra estratégia interessante é você usar produtos de passar, então sérums, géis cremes, que você pode usar de manhã ou à noite, que tem ativos clareadores. E o que são esses ativos? Eles são medicamentos que vão atuar de forma química na reação que vai transformar os precursores do pigmento marrom, que a gente chama de melanina, em melanina. Então, você tem lá uma reação química e você não vai ter excesso de pigmento. Então, você consegue ir diminuindo a produção desse pigmento com o passar do tempo. Então, isso a gente...
A gente tem esses clareadores para ser usados de dia e de noite. E à noite a gente pode usar junto com ácidos. E esses ácidos, eles vão diminuir um pouco também a espessura da pele, deixar a pele um pouco mais fina, um pouco mais homogênea. O aspecto visual é de uma pele mais clara. Tati Conterno está interagindo aqui, minha linda. Marcas para pele negra. Vamos lá. Marcas de maquiagem, de camuflagem ou de filtro solar, de... Tá. Eu volto a abordar. Deixa eu só terminar de falar uma Sim. outra estratégia. Ó, gente, o ponto conversa com a gente, entendeu? Como Vem a uma gente voz não do é além, artista, né? Vem uma voz do além. a voz do além fala assim, E uma voz olha, tem uma bonita, né? pergunta. Do além, né? Tudo com CH? Tudo com CH. A gente volta a falar, Tati, já vou lembrar. Acho que a Má, ela tem várias dicas. Várias. Falando ainda um pouquinho sobre as estratégias do melasma, só para Dani lá na Irlanda. Dani, é o seguinte, quando a gente fala de estratégia em consultório, a gente fala assim, peeling, laser, microagulhamento, roller, Sim. tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, você tem que fazer com dermatologista para começar. Porque melasma é uma doença inflamatória que, às vezes, se você está fazendo com alguém que não sabe o que está fazendo, pode piorar. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma coisa bem levinha e progressiva e tem que pedir para a pessoa falar, tem paciência, que a tua mancha vai devagarzinho melhorar. É melhor do que fazer um processo muito agressivo, que ele vai clarear de uma vez e depois vai ter rebote. Então, seria interessante, para fazer procedimento em consultório, você procurar uma clínica de dermatologia que saiba usar tecnologias. Como eu já tenho muita experiência, eu gosto muito de laser, de microagulhamento, de peeling, e aí varia a indicação. Depende da mancha, depende da pessoa. E é perigoso até se frustrar, né? Eu conheço pessoas que Exatamente. falam, eu não vou fazer mais nada, já fiz tanto e nunca mudou, nunca melhorou. E você sabe que Mas muitas por vezes isso- essas pessoas, se elas passarem um belo de um hidratante, um clareador suave noturno e um bom filtro solar e reaplicar, a mancha vai melhorar mais do que ela ficar fazendo uma sequência de peeling no consultório. Manter a constância de Manter a constância. cuidados do Exatamente. skincare, né? Se manter uma rotina legal com o skincare, então tem a chance de ter um resultado melhor é maior, né? Sim. Bom, voltando lá à pergunta, falando das pessoas morenas, Tati, você está aí, tá me ouvindo? Bom, a linha Dermablend, ela é uma linha muito rica na gama de cores. Eu gosto, eu sou fã. Eu acho que a gente consegue encontrar na internet com facilidade. Corretivos em bastões, bases líquidas, até o pó para finalizar. Sem conflito de interesse nenhum, tá, gente? Aqui no Brasil, entre as marcas. Mas eu percebo hoje que a marca mais preparada para produtos da tonalidade de pele morena, morena mais escura e pele negra, é a linha Episol, com filtros solares que são de alta qualidade, alta proteção e uma densidade legal de pigmentos. Então, falando um pouquinho aqui da minha área, dando dica aí de marcas sem conflito de interesse. Não, e é isso mesmo, porque dependendo da pele, da pele negra, tem muita gente que fala, eu não preciso passar filtro solar que eu já sou morena. Imagina. Não, aí que precisa. Não, a pele negra mancha com mais facilidade. Isso que eu ia citar agora, que é muito legal. Tem muitos casos que a pele negra eu já vi, já presenciei, que vai manchando ao redor da boca. Vai ficando aquela manchinha aqui ao redor. E aí tem uma camuflagem legal que é feita com... Você pode usar corretivo laranja, mas esse corretivo laranja, se bem trabalhado, bem aplicado e bem esfumado, olha como que é complexo. Você consegue uniformizar e camuflar bem a pele. Na questão de marcas nacionais, que está vindo com tudo também, que está investindo legal em pele negra, volto a citar a Bruna Tavares, não tenho... Como a Fê falou, não tenho sem conflito de interesses, apenas que realmente eu fico orgulhosa e feliz
de saber que tem marcas nacionais que estão investindo mais, porque antes, quando eu precisava investir em produtos para pele negra, eu acabava tendo que comprar importado, trazer de fora, enfim. E agora não mais. Não mais, até mesmo porque o dólar está caríssimo, né? Sim, Ainda não, bem. pelo amor de Deus, vamos fugir. Então, vamos manter os nacionais, que Sim. tá muito bom. E dentro desse assunto, eu tenho muitos amigos que gostam de se maquiar, até que usam maquiagem, amigos meus maquiadores que usam maquiagem, né, que fazem as maquiagens. A gente fala que a gente se monta de drag, né, que eu acho lindo, amo. Só que para isso, os meninos precisam esconder a sombra da barba, precisa esconder a sobrancelha. Eu, muitas vezes, na maquiagem artística, acabo precisando também esconder a sobrancelha. Então, daí eu acabo optando por um corretivo laranja. Ou, dependendo do tom da barba, se for uma barba mais preta, mais escura, castanho escuro, eu acabo usando um corretivo vermelho, que daí eu faço a correção, camuflo com o vermelho, aí venho com outro corretivo da cor da pele da pessoa, e aí eu venho com a base. Então, mas fica legal, dá super para esconder barba, sobrancelha, super dá também. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes é a importância da higiene com a nossa maquiagem. Higiene dos pincéis. Atenção à data de validade de maquiagem, porque a gente adora ir viajar, passar no duty free. Aí você não sabe qual você compra, quer dizer, isso quando o dólar era mais acessível, sei lá, né? Ou a gente vai no depósito de cosméticos e fala assim, eu queria essa, mas eu gostei dessa, acho que eu vou levar. Aí a moça vem e fala assim, leva as duas. Leva as duas. Aí você fala, será? Aí você vai lá e faz a conta, leva as duas. Aí você vai lá e leva. Leva as duas. Aí depois você olha, e aí eu aprendi isso, porque eu não sabia exatamente, mas com o passar dos anos nesse mercado, eu falava assim, o que é esse potinho com o númerozinho do lado? Vocês já se perguntaram, gente, o que é data de validade? Prestem muito atenção nisso. A data de validade de uma maquiagem, ela é contada a partir da abertura, quando você abre ela pela primeira vez. E aquele númerozinho do lado do potinho, que tem escrito no rótulo atrás ou embaixo, 6, 12, 18, 24, geralmente 6 ou 12, né? É quando você tem que jogar fora, meses. Então, você abriu aquela sombra, está escrito 12M, depois de 12 meses você tem que jogar fora. E o que isso tem a ver? Depois daquele tempo, na verdade, você tem um grau de contaminação bacteriana daquela maquiagem, que eles já não garantem que ela não tem um potencial irritativo da tua pele ou da área que você vai usar. Então, isso é importante. E aí eu queria, Má, que você contasse para eles, acho que até para a gente encerrar, que a gente está próximo do término, como você higieniza os pincéis e de quanto em quanto tempo é interessante higienizar. Agora nós estamos no momento que mudou bastante, né? Todo nosso mindset quanto a isso, né? Então, agora, usou aquele pincel, tem que lavar o pincel, usar álcool 70, esterilizar. E, além de tudo, agora eu tenho aquela iluminação UVC, que ela mata todos os fungos. Mas isso para os profissionais, né, Má? Sim. Maquiadores profissionais. Sim. Agora, mas para as nossas seguidoras, nossos telespectadores, para aquele pincel da sua amigos, Necessaire, para aquele pincelzinho da sua Necessaire, hoje em dia no mercado existem uns sprays que são higienizadores de pincéis mesmo de maquiagem. Então, eles contêm álcool, eles esterilizam de verdade. Então, você pode aplicar aquele higienizador, limpar bem num papel toalha, numa toalha que depois você vai lavar, e aí evitar guardar esse pincel usado na Necessaire fechadinha, evitar deixar a sua maquiagem no banheiro, porque prolifera fungo. E aí você vai colocar no seu rosto aquele monte de bichinho craquelento, credo. Gente do céu, daí vai lá no consultório cheio de alergia. Não dá. Então, falamos resumido aqui, porque nós já estamos com o tempo final, né? Má, depois que lava e está molhado, pode pôr no sol o pincel? Pode. Tem que secar com o secador? Não. O pincel vai derreter se eu jogar o secador em cima dele? Não, não vai derreter. Não sei, tá acabando? Quantos minutos aí? Produção. Fica com a gente, gente. Ó, 3 minutos 3 minutinhos. aí. Espera aí, então dá para falar mais um pouquinho. Pincel. Cerda sintética ou cerda natural?
Depende. Depende, cada um funciona muito bem para cada coisa. Eu tenho os dois e uso os dois. Eu tenho o mesmo pincel com a mesma função para cerdas. O que eu falo para as minhas clientes buscarem? Maciez. Aquele pincel é fofinho, é macio? Aí, ok. Pode usar. Porque Testa o problema... assim no dorso da mão, Sim, Má? sim. Se arranhou, não compra. Não compra. Porque aquilo... gente, eu falo que a maquiagem, ainda mais eu que estou numa vibe da automaquiagem, né? Eu falo que o momento nosso da maquiagem, da gente sentar na frente do espelho e se automaquiar, é um cuidado, né? Eu falo que a hora que a gente está passando o hidratante, o filtro solar, é um momento de você fazer um carinho em você. De você se olhar no espelho e se cuidar. E tirar aquele momento para você. Então, se a gente ficar usando um pincelzinho espinhudo, não dá, né? Não. Pelo amor. Não. Mas é isso aí, gente. Bom, acho que a nossa live foi bem informativa. Eu acho que a gente abordou bastante assunto diferente. Da minha parte aqui, quem tiver dúvidas de doenças de pele, então essa live vai ao ar no meu canal do YouTube, Clínica Verité. Vai ficar no meu feed, nos destaques do Instagram, @Clínica Verité, da Má. Então, podem mandar mensagem, podem entrar em contato. Eu terei o maior prazer de ajudá-los. Eu também. O que vocês precisarem, podem me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Amo conversar sobre maquiagem, amo auxiliar vocês no que vocês precisarem, até na escolha de um produto. Ai, meninas, muito obrigada! Ó, o ponto tá dizendo aqui, ó, que a mulherada tá... Nosso fã-clube tá fervendo. Fervendo. Obrigada, pessoal, pelos elogios. Obrigada aqui numa sexta-feira que a gente podia estar lá badalando com as amigas e vocês estão aqui nos assistindo, né? Um grande beijo no coração de todas vocês e que vocês tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada, meninas, por estarem com a gente, por nos acompanharem e interagir. Para a gente é muito importante tudo isso. Beijo, gente. Um beijo! Mua!